que aí, se você pega a NR17, ela fala sobre biopsicossocial. Ela não fala só do corpo, das doenças osteomusculares, mas ela consegue reconhecer o estresse de uma certa maneira, porque está afetando a parte emocional. Então, E aí é que eu vou segurar. E foi exatamente aí que você deu um salto na minha percepção em relação à maioria assim, dos fisioterapeutas que eu ia, né? Porque, primeiro, até para o pessoal saber, né? O meu hobby predileto, quem já fez treinamento comigo sabe, eu falo, é lutar, né? Eu era atleta de karatê e tudo mais, então no momento em que eu estava ali treinando para pegar a faixa preta, meu professor várias vezes me convidando, cara, tem que pegar preta, tem que pegar preta, porque eu já treinava com os pretos, eu competia com os pretas, e aí eu falei, não, legal, só que o meu professor, ele chutava alto, rápido, explosivo, e o chute era bonito, com as duas pernas. E aí eu falei, não, para eu pegar a preta aqui da academia, eu também quero chutar com as duas pernas. Então, eu treinando à esquerda, e aí eu fui e acabei com a cartilagem da esquerda e fiquei sem andar durante um tempo. E fui atendido por fisioterapeutas, fiz todo um recondicionamento, uma experiência muito ruim, passei na mão de 5 ortopedistas, tive erro médico, um monte de coisa. E aí tive a primeira experiência aí com fisioterapeuta, ortopedistas e tal. Depois o ano foi passando, infelizmente eu fui fechado por um carro, e aí eu tive o meu acidente e tudo mais, aí onde começou a piorar meus problemas no joelho, né, e da coluna. Quando eu te conheci, você não fez só a leitura de tudo o que aconteceu. Você falou, cara, como é que está o teu emocional? E você fez um mapeamento de como que o momento que eu estava vivendo estava influenciando no cenário da minha coluna e tudo mais. E eu não sei se você lembra, a gente está falando de 2020, quando começou a pandemia em março, abril, eu estava entrando num processo de burnout. Então, olha como uma coisa que você acabou de falar de né, biopsicossocial, como uma coisa conecta com a outra e que a gente às vezes não sabe ou não se dá conta, né? E aí nós temos aqui as pessoas que estão ao vivo e tal. Já aconteceu algo parecido com você? Coloca aí, já aconteceu. E para te devolver aqui, tem outra coisa que você falou que mexeu muito comigo, como que eu vou ajudar as outras pessoas se eu estou sofrendo com isso aqui e tal, tal. Pois é, aí vai uma frase, né, cara? Fecha-se uma ferida, nasce um propósito. Ninguém sabe ensinar e ajudar melhor as outras pessoas sobre um problema do que aquele que passou pelo problema. Então, depois que fecha a ferida e você sabe o quanto foi ruim, e você estuda, especializa naquilo, nasce um propósito. A minha história com inteligência emocional e depois fatores humanos foi exatamente assim. Primeiro eu sofri muito com a ansiedade ansiedade me batia de chicote. E aí quando eu comecei a me abrir e a evoluir, né, a mim mesmo, enquanto pessoa, enquanto líder, e que eu apaixonei por essa área, eu entendi, cara, poucas pessoas abrangem, tratam ansiedade como se deve, como precisa, e eu me coloquei à disposição. E hoje cheguei até onde eu cheguei, né? Sendo 2019 convidado a assumir uma frente muito importante no Brasil de fatores humanos e evolução de cultura de segurança, o que foi uma grande ponte aí para eu estar fazendo o que eu estou hoje. Então, é sensacional quando você fala isso, cara, porque provavelmente deve ter acontecido aqui. Eu lembro um pouco da Iraci, que está, né, sempre com a gente aqui. Sensacional. E aí ela fala que, né, que a filha dela tem alguns. Iraci, fala aí melhor do que eu aqui no chat, mas ela tem algumas habilidades notáveis, diferenciadas acima da média. Eu vou falar dessa forma. E ela percebeu que o ser humano, né, tá vindo com alguns códigos diferentes e tal. Ela começou a pesquisar isso, mesmo depois de aposentada. Então a gente tem essa tendência de depois que a gente passa por um grande desafio, um grande problema, a gente quer ser útil para as outras pessoas em cima desse desafio. Foi exatamente isso que aconteceu contigo, cara? Como é que foi isso aí? Exatamente, exatamente. Eu já tinha uma história anterior de parte emocional, aos 14 anos de idade, e aí o Tai Chi Chuan, as práticas integrativas entraram nesse conceito e foram me ajudando, e aí aquilo dali ficou dentro de mim,
Aí depois houve um processo de redescoberta da questão espiritual aos 26 anos de idade, mas aí a gente acaba, de uma certa maneira, entrando num piloto automático que não faz a gente perceber esse modelo biopsicossocial, então a gente espiritualiza muito as coisas e acaba esquecendo da parte emocional. É aquela coisa que a gente fala de passar perfume no cocô, não vai deixar de ser cocô, então aquilo tudo fica ali dentro para poder culminar nessa fase, vamos botar aí 7 anos atrás, culminou, pum, foi a hora, 6, 7 anos atrás, que explodiu e gerou todas essas consequências que não anulou todas as minhas experiências, mas que acrescentou uma nova etapa que convergiu com a osteopatia e me fez olhar para as pessoas de uma maneira, olhar para mim, primeiramente, entender certas coisas, entender essa união espírito, alma e corpo, não tem como separar. A NR17 já inicia falando sobre isso, nesse novo conceito. Eu não cheguei a ler a antiga, mas no curso eu já peguei logo essa atualizada, e aí já inicia falando isso porque reconhece exatamente essa condição. Inclusive esse curso que eu fiz, que eu esqueci o nome do amigo, foi um curso assim sensacional e que eu falei, caraca, mano, o negócio está completamente atualizado, mas qual é a realidade? O que as pessoas têm vivido de verdade? Essa foi uma das perguntas. O que você tem aplicado na sua vida? O que você tem conhecido no seu local de trabalho? O que você tem conhecido que tem trazido para a sua realidade uma mudança, ou você tem seguido um fluxo? O fluxo que Harvard hoje fala, que foi o que aconteceu com o Hilbert, de hoje 30% da população brasileira está sofrendo de burnout e 70% da população ativa, né, pessoas que trabalham, e 70% está sofrendo de estresse crônico. Você já parou para estudar o que significa isso? Você já parou para pensar nas consequências? Ou você acha que você curar uma coluna é você chegar aqui na coluna e fazer uma massagenzinha aqui e tá tudo certo? E o que está aqui, o que está aqui dentro de você? Como que isso faz a diferença na sua vida e o quanto que isso faz a diferença na sua vida, no seu local de trabalho? E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like aqui, claro, né? Deixa um comentário para o YouTube entender que esse conteúdo é bom, para ele posicionar para outras pessoas. A gente contribui com você, você contribui com a gente, porque o teu like é muito importante. Claro, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho aí e vamos para cima. Conto contigo e a gente se vê por aí.